ele apresentou a codificação das chaves e quando a nave fez a leitura dessas chaves, viu que havia um conhecimento. Então, não pôde destruir ali o que sobrou, que foi 2 submarinos e um navio. E ali as naves e os dispositivos de emprego pessoal, eles retrocederam e deixaram ali a expedição alemã adentrar gelo adentro. Então eles ficaram ali por mais de 140 dias e conseguiram achar a primeira nave. E debaixo da camada de gelo conseguiram achar a primeira cidadela e conseguiram adentrar dentro dessa grande nave mãe. E quem é essa nave mãe? É aquela que caiu, que eu falei para vocês, no espaço, tá? Entre a pirâmide, que varia de 30 a 40 quilômetros. Por que os pleiadianos não deu a localização da pirâmide? Porque Hitler poderia ficar distraído, né? E mesmo Hitler também não conseguiria entrar na pirâmide, como os americanos também não conseguiram até hoje entrar na pirâmide, ok? Mas, tá? Eles deram a localização da nave principal. Então, para você andar debaixo do gelo, escavando através do vapor e através de outros meios, né, que hoje existe, um raio de 40 quilômetros a 30 quilômetros é muito tempo. Né? Então eles conseguiram achar a primeira nave. E da primeira nave acharam a segunda, a 5, a 8, a 16 quilômetros de distância, porque ao redor de cada cidade eles construíam cidadelas. Desculpa, ao redor de cada nave eles construíam cidadelas ao redor. Eu vou mostrar aqui umas gravuras que vocês vão ficar admirados em relação a isso, tá? E atrás do complexo de cada nave, uma cidadela, né? Para fazer feição e adoração àquela nave. Então Hitler encontrou a cidade dos deuses. Ali, sob o poder da Alemanha, até o término da Segunda Guerra, muitos pergaminhos contando a verdadeira história, certo? Foi levado pelos nazistas, correto? E ali Hitler, quando viu aqueles gigantes de 4,5 metros a 5 metros dormindo e viram a sua feição e todo o complexo criado e todas as joias deixadas, Hitler se prostrou, correto? E Hitler reverenciou como adoração a esses deuses, que eram os deuses que ele estava procurando. Então Hitler pegou o máximo de pergaminho que ele conseguiu, e não eram pergaminhos escritos em papéis, eram pergaminhos escritos em folhas de ouro e no próprio granito e mármore. E Hitler levou o pouco que ele pôde, tá? Porque as paredes começaram a fechar novamente. Então somente o essencial naquele momento ele conseguiu pegar e ele foi embora. E Hitler passou um bom tempo, até 1942, estudando esses pergaminhos, certo? E cada vez que ele estudava, mais ódio ele tinha da espécie humana que não se adequava com a linhagem pura daqueles deuses. Então, o negro, o homossexual, né, ou o adorador de um outro deus, como é o caso dos cristãos, eram totalmente perseguidos e mortos. Mas Hitler, ele queria usar a tecnologia da medicina ao seu favor para fazer a separação das células dos deuses das células daquele homem que eles consideravam como imundo, certo? Que na linguagem deles, o homem que não presta, de sangue impuro, se chama Apsu, ok? E o homem puro, ele se chama Luz, que carrega o símbolo como um guardião, que é o símbolo usado pela SS, que foi a elite que acompanhava na base de frente de Hitler, que só ingressou na guerra mesmo quando todo o seu exército já estava sendo exterminado. A SS entrou para lutar. Então você vai ver ali agora a explicação para cada símbolo e a gravidade de cada símbolo no emprego errado.
Aqui vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem aqui, unificando símbolos, vocês não irão conseguir, entendeu? Porque existe muitas chaves atrás disso para que isso possa acontecer dentro da realidade, ok? Então Hitler pegava as pessoas, arrancava os olhos das pessoas, ela estando ainda com vida, testava quanto tempo a pessoa conseguia ficar com fome, né? Para eles, aqueles que conseguiam resistir à dor, é porque carregava mais massivamente o quê? A linhagem pura dos deuses. Mas por haverem sido contaminados, deveriam ser mortos graças aos deuses. Então Hitler, ele começou a exterminar o povo judeu. Hitler, ele começou a exterminar tudo que ele podia, tudo que ele queria, porque ele se sentia como sendo um embaixador dos deuses que ele viu e falava com seus generais. Onde muitos dos seus generais acharam que ele estava louco, não é verdade? Mas os outros que acompanharam na expedição afirmavam com veemência e ficaram tão mais fanatizados do que o próprio Hitler na questão da desumanização do próprio ser, do próprio homem, ok? Aí aqui eu vou mostrar aqui para vocês aqui, que eu escrevi, tá? Beleza. Aqui eu coloquei o título aqui, A Verdade sobre o Nazismo, tá? Então vem cá. A primeira chave da esquerda, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. A primeira chave da esquerda é essa aqui onde está o mouse, tá bom? Então vamos voltar lá. A primeira chave da esquerda é a Satuari Turi, tá? É o nome mais próximo que eu usei para poder falar o nome dessa chave, tá? A segunda chave da esquerda, que é essa aqui, ó, conhecido como Sol Negro, muito usado também pelo nazismo, chama Zug Turai, que é o Sol Negro. A terceira chave da esquerda é Shindai Blogok Hypnos, que é a suástica SS, que é essa aqui, ó. Tá? É a suástica junto com a SS. Mas na questão da suástica, né, aqui ela está inclinada num ângulo de 46 graus. Tá? Isso aí causa um efeito devastador. E ela combinada com o símbolo SS, e vocês vão entender o que significa o símbolo SS. Na verdade, o símbolo SS significa aqueles que decapitam. Ou seja, era a linha de frente do exército dos Aquirins que julgavam com peso nas mãos todos aqueles que iam contra a disciplina dos Aquirins que tinham estabelecido ali na antiga Antártica, ok? Então vamos voltar para lá. Deixa eu vir aqui. A terceira chave, né, que é essa aqui, que é a suástica, que é SS, e a chave central, que é essa chave aqui, ó, onde está aparecendo aí o mouse para você. Deixa eu voltar lá de novo. A chave central é a Sanderai Baguf, que significa conhecimento oculto, tá? É lógico, novamente, que eu vou falar que jamais eu vou ensinar a vocês fazer a unificação da chave, tá bom? A primeira chave da direita, né? Zug, Turai, Pulp, que é o Sol Negro com código, que você pode ver, ó. É o Sol Negro codificado com as matrizes de iniciação das outras chaves, que jamais eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Aí nós temos aqui a segunda chave à direita, né, que é o Terico, que é a chave que abre e convence. Aí eu vou explicar para vocês, que é esse aqui, ó, onde está passando o mouse aí. E a última chave, que é essa aqui, que parece a letra E, na verdade, né, ela é a Carmerim Tubal. Ela é a nona chave das dimensões, tá bom? E abrem as dimensões literalmente. Então vamos lá, literalmente, né? No singular. Temos aqui o Sol Negro, a suástica invertida em 46 graus e a SS, que na verdade é um símbolo que mata, ou seja, todos aqueles que possuíam
em seus uniformes o símbolo SS, eles tinham o poder de decapitar, correto? E por que que Hitler se apressou em querer mostrar para os seus soldados o verdadeiro fanatismo dentro do conhecimento oculto, ou seja, dentro da chave que convence, que é essa chave aqui, ó, a segunda da direita, que é o terico, né? Chave que abre e convence. Porque Hitler viu que os seus próprios combatentes não estavam suportando a própria atrocidade. Porque eles matavam tantos judeus, exterminavam tanta gente, entendeu? Que eles começaram a se enlouquecer. Então Hitler, nos pergaminhos, ele queria entender qual chave seria apropriada para convencer não só a consciência alemã, mas 80% da população mundial para a guerra, mas a prioridade dele era o quê? A prioridade de Hitler era tão somente o convencimento dos seus que estavam sob a sua liderança, que era a sua elite, SS, que já não estava mais aguentando matar. Tanto é que Hitler, né, ele mudou várias vezes a forma de executar. Se você pegar alguns documentários, que inclusive eu até mesmo vi, eu vi, poxa, vários judeus de joelhos, antes de estarem de joelhos, eles foram obrigados, né, a cavar a própria cova, e aí vinham os soldados e atiravam na nuca, um tiro fatal, e eles caíam e os outros que enterravam depois iam morrer. Então aquilo causou um transtorno no seu próprio exército. Aí eles optaram pela câmara de gás, né? E pelos trens também. É algo assim absurdo, né? É algo assim, poxa, não tem nem palavra não. Mas vamos lá continuar. Então aqui você tem aqui, ó, a primeira chave, a segunda, a terceira e a quarta, porque a suástica ela está ligada a SS. O que significa isso? Aquele que inverte a suástica em 46 graus e usa outro símbolo que eu não vou dizer aqui qual é, porque também ele não está nessa imagem que eu editei para vocês, você consegue utilizar esse símbolo, falar os seus códigos e meio que hipnotizar a pessoa que está à sua frente. É algo absurdo, tá? É algo assim que jamais deve ser feito, porque invade literalmente e cega o livre-arbítrio de qualquer pessoa, de qualquer animal que estiver na face dessa terra. É algo assim extraordinariamente, mas que ele usou para o mal, para o feito mal, porque o símbolo ele não tem distinção do bem e do mal. Ele foi feito e constituído, e mais à frente vocês vão saber. Entendeu? Então Hitler, ele e os seus generais, né, e os seus capitães de frente de tropa recitava esses símbolos como um juramento que inclusive no National Geographic não passa, no History não passa, que os arqueólogos não mencionam, mas existem as palavras que Hitler pronunciava e os seus generais pronunciavam ao seu esquadrão, ao seu exército. E isso, aquela palavra entrava, né, no coração do povo alemão e dos líderes, como Mussolini, por exemplo, na Itália, e aquilo fazia com que eles tivessem o descontrole sobre as próprias razões e fizesse aquilo que do qual aquele que mencionou a recitação do símbolo empenhasse para eles próprios. É algo assim terrível, ok? Deixa eu passar para a próxima imagem aqui. Lembram que eu falei para vocês, né, que a SS, quem usava a SS, inclusive no fardamento do próprio combatente alemão, aquele que usava a SS era aquele soldado de elite. Na época dos Aquirins, os que usavam esse símbolo, que também é um símbolo de Zamaniel, combinado com outras chaves, tinham a liderança de colocar a ordem. Eram aqueles intitulados como sendo os administradores, certo? Só que na questão de Hitler, por exemplo, e na questão do convencimento dos Aquirins, que queriam guarnecer, né, toda a sua cidadela construída ali ao redor da Grande Pirâmide, aquela cidade que eu falei para vocês, que foi construída pelos acoperianos e tomada por posse pelos Aquirins, ao redor tinha um complexo militar muito grande, não com blindados, nem caças, não nada disso, mas com pessoal, um grande efetivo.
E o que eu falei para vocês? Uma coisa que vocês vão ficar agora admirados, que para muitos pode parecer bobagem, ficção, mas enfim. A SS, ela foi e é representada na própria arma do seu combatente. Aqui onde está passando aqui o mouse, aqui, ó, você vê uma espada egípcia. Se você abrir aí agora no Google e colocar assim, espada egípcia antiga, você vai ver uma espada nesse formato. Aqui não deu para colocar ela toda porque a edição que eu encontrei no Google para fazer a unificação dessas fotografias é muito ruim, né? Não permite que a imagem seja colocada num todo. Mas se você pegar uma arma, você coloca assim, espada egípcia antiga, vai aparecer. E se você comparar, ela tem o mesmo traço da SS. A espada, ela já é um S por si só, porém um S sutil. E essa arma é uma arma de uso do exército dos Aquirins. Tá entendendo? E que, por consequência do correlacionamento com os egípcios, que não tem nada a ver, foi colocado como sendo uma arma egípcia. Ah, Carlos, mas por que então foi encontrada no Egito? Por causa daqueles que sobreviveram ao grande cataclismo, que foi espalhando tanto na América Central, como na América do Sul, né, na Bolívia, no Peru, né, na Argentina, no Chile, na Guiana Francesa. Então, outra história que depois eu conto para vocês. Mas, enfim, a arma daqueles que decapitam tinha um formato de S, que é o mesmo símbolo que eles usavam em suas fardas. Só que, como se tratava de uma Segunda Guerra Mundial, eles não iam usar espadas, mas a baioneta dos seus fuzis eram no formato de S, mas um S muito sutil, para fazer reverência à arma dos antigos deuses. Deu para vocês entenderem a complexidade de tudo isso? Então vai lá, olha sobre as espadas egípcias, você vai encontrar mais ou menos aqui essa espada e você vai entender. Aí eu escrevi sobre ela aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Quarta, SS nazista, né? Foi dada àqueles ditados e escolhidos pelos então deuses aquirins. O seu real significado é aquele que decapita e mancha com sangue a sua armadura. Não sei se vocês têm conhecimento disso, porque no History jamais a falar isso, né? Mas existe livros que falam disso. Quando um soldado da SS ele matava um judeu, ali no princípio, né, com a execução por meio do tiro, não por meio da câmara de gás, e quando ele torturava, né, aquele judeu, aquele negro, aquele homossexual e outras etnias que não se mencionam, mas também aqui não vou falar, eles, quando matavam, ainda estando com vida e respirando, né, aquele que foi alvejado por esses covardes da SS, eles pegavam os dedos, né, dois deles, o indicador, e ele manchava a sua farda com aquele sangue no formato de S, fazendo um S bem sutil, e a outra parte do sangue que tinha sobrado nos seus dedos, eles chupavam, colocavam o dedo na boca e chupavam. Entendeu? Por quê? Porque os pergaminhos dos Aquirins ensinaram isso. Está entendendo? Que todo aquele que fosse morto por querer invadir a grande cidade dos deuses, quando morto, o seu sangue deveria ser experimentado. E os retardados dos combatentes da SS faziam a mesma coisa. Mas é porque eles entendiam? Não, mas é porque eles queriam dar glória e graças aos deuses. Essa é a verdade. Entendeu? Então, a SS na farda de um nazista significa que eles têm liberdade de decapitar quem eles quiserem. E eles decapitaram também, tá? Mas a forma de tortura era o desmembramento, estando ainda a pessoa em vida. Outra hora, quando eles iam muito com a cara da pessoa, eles fuzilavam com um tiro letal. Quando eles não iam com a cara, eles cortavam, né? Separavam a pessoa até chegar ao ponto da decapitação e a pessoa estando viva, como acontece em uns vídeos aí que roda aí na internet das decapitações lá no Oriente Médio, seguindo a mesma linha de uma cultura totalmente errônea, não é verdade? Então, por isso que os SS eram diferentes da Wehrmacht,
que era o exército da linha de frente do próprio Hitler. E só no final da Segunda Guerra que a SS foi para a linha de frente, porque não tinha mais pessoas para lutar na guerra, ok? Deixa eu mudar aqui agora a imagem. Essa imagem aqui, pessoal, só para vocês terem uma alusão, lembram que eu falei para vocês que os Aquirins, as suas naves são no formato de sino? Então, deixa eu pegar o texto aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir só mais um pouquinho aqui, ó. A quinta, que é a quinta imagem, né? Coloquei aqui para não esquecer. A quinta imagem é uma estrutura antiga, né? Estruturas como as do templo de Borobudur. Como é que é? Borobudur, que fica na ilha de Javas, na Indonésia. Então, se você colocar assim, templo de Borobudur, na ilha da Indonésia, você vai ver essas estruturas, né, em formato de sino. Por quê? Porque aqueles Aquirins que sobreviveram, né, e colocaram ali um sono programado bem curto, ao contrário da sua liderança, que inclusive já foi desperta na própria Antártida, eles, quando vieram para a superfície, né, eles exploraram outros continentes que já tinham aparecido. E eles se estabeleceram em bases subterrâneas também. E eles viram depois o que aconteceu com a guerra entre os Churupaques, os Guianas, que eu já falei para vocês. Depois eles viram a separação da própria linhagem Anunnaki, onde uns ficaram e outros foram. E eles viram de longe os próprios Churupaques, né? Só que antes disso, quando os Anunnakis foram embora, eles começaram novamente a querer buscar e trazer a sua cultura. Então eles foram para o mundo inteiro. Então se você pesquisar aí, você vai ver essa ilha, né, de Borobudur, mais ou menos assim, lá na Indonésia, você vai ver as grandes estruturas que são no formato de sino, que é a mesma estrutura das naves dos Aquirins. E, o mais surpreendente de tudo, que existia um projeto secreto, né, que era chamada o Sino, que era uma arma de grande tecnologia que o nazismo estava desenvolvendo, correto? Então, se você pesquisar sobre o sino nazista, aí no YouTube mesmo, até mesmo no Google, você vai chegar e vai ver toda a história por trás, tá? Por trás desta questão do desenvolvimento de grandes naves. Os nazistas, sim, desenvolveram objetos discoides, os nazistas desenvolveram sinos, inclusive existe filmagens antigas, que eu até deixei lá no grupo lá, que mostra o próprio sino nazista subindo, certo? Naves discoides produzidas pelos nazistas subindo, só que nenhuma dessas tecnologias foram usadas, né? Porque se fossem usadas, tivessem ali terminado na confecção da tecnologia, podem ter certeza que todos nós hoje estaríamos falando alemão. Então vale a pena vocês olharem lá sobre a ilha da Indonésia, e o interessante é que dentro de cada sino, inclusive até esses aqui, ó, onde o mouse está passando, que está fechado, até dentro desses aqui existem estruturas, esculturas budistas. Por quê? Foi uma outra linhagem que recebeu os Aquirins e receberam as doutrinas dos Aquirins. Está entendendo? É uma história muito longa, gente, mas se você for enquadrando os pedaços pelas etapas, vocês vão ver que tudo fazem o sentido. E o sentido é esse que eu estou contando para vocês. Se querem acreditar bem, se não querem, para mim, que eu falei, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, a próxima imagem, né? Que é a sexta. Vamos lá. Sexta chave unificada, também usada pelos nazistas, né? A combinação das chaves do Zuga Turai, que é o Sol Negro, com a chave de Karmi Tubal, que é a nona chave das dimensões, você combinando com a chave que é Zip Type, que consegue acessar a energia central da pessoa, ou seja, a consciência, aí você tem uma habilidade maior de persuasão, convence a ela entender, né, o que na linguagem outra seria a obscurariedade, ou seja, se você
utilizar essas chaves aqui, que eu mencionei, né, com outras que eu não vou mencionar jamais, e você falar com a pessoa, ou apresentar essas chaves para a pessoa, e durante a visão da pessoa, a pessoa olhar para essas chaves e você mencionar as palavras que em nenhum momento eu vou mencionar aqui para vocês, você passa a ter controle total sobre a energia central da pessoa, ou seja, você consegue cegar a centelha da pessoa e convencer a pessoa, como sendo um fantoche, a entender uma linguagem que é obscura como sendo uma linguagem limpa e santa. Tá entendendo? Então vamos lá. O significado, né? Mas sendo a sua verdadeira ferramenta a linguagem da sabedoria. Mas lembrando que Hitler usou para outras questões, né? Sabedoria a todos. Porém, no passado foi usado no intuito de deturpar o verdadeiro ensinamento que na antiguidade foi corrompido pelos Churupaques e pelos Niburianos que ficaram para trás, conforme eu já mencionei para vocês. Então, a chave em si, ela não tem, né, o sentido do mal, nem o sentido do bem. Ela é neutra. É aquele que possui o conhecimento é que, sabendo do poder que ela tem, é que vai utilizar. Então, por isso que Hitler ficou fanatizado, entendeu? Em mandar expedições de arqueólogos, de ocultistas, viajar todos os continentes do mundo para poder buscar o significado dessas chaves. E dentro desse interesse, né, os niburianos e os churupaques, né, que ficaram para trás, o que eles fizeram? Eles aproveitaram a oportunidade do desejo desse homem, conhecendo a maldade do coração, quiseram traçar tudo isso. E por que, que eles fizeram isso? Porque eles acreditavam que Hitler iam ganhar a guerra. E quando ele ganhasse a guerra, eles iam dominar na superfície. Iam tirar Hitler da jogada. Você está entendendo? E iam criar aqui novamente uma nova linhagem que fosse sucessora à de origem. Entenderam? Só que eles na superfície não podiam se apresentar porque os homens já tinham descoberto a pólvora. E eles não tinham mais tecnologia nenhuma, porque quando os Anunnakis foram embora, levaram tudo. Mas aquelas naves que ficaram enterradas, que eu falei para vocês que em outro hangout eu falo sobre elas, eles não puderam ter acesso. Tanto que eles não puderam ter acesso por si só no continente antártico. Aí o que eles fizeram? Mandaram um paspalho do Hitler para lá. Porque sabiam que ele já tinha o conhecimento, por mais que não soubesse da interpretação das chaves. Então Hitler começou a se apaixonar, a se afeiçoar por aquilo que era mal, porque ele queria limpar da existência o homem que fosse impuro, trazendo na linhagem sanguínea a pureza para quando os deuses, né, se despertassem, ele pudesse receber honrarias por ser um ditador que acordou e despertou os deuses e que mostrou aos deuses um novo planeta, uma nova visão onde todos pudessem reverenciá-los. Então, com o uso dessas chaves que Hitler ali e os seus generais apresentaram para os dispositivos tecnológicos, é que ele não foi destruído, né? Porque somente quem detém a chave e o conhecimento e sabe para que ela significa, passa batido certas coisas. Para aqueles que não sabem, não tem como, não é verdade? Então aqui, ó, vamos lá aqui, ó.